Eu quero que você responda uma pergunta dentro de você antes desse vídeo começar. E eu quero que você seja honesta, porque essa resposta vai te dizer mais sobre a sua vida amorosa do que qualquer outra coisa. Quando você pensa no seu relacionamento ou no último que você teve, quem ama mais? Quem manda mensagem primeiro? Quem se importa mais com a relação? Quem desculpa, quem entende, quem espera, quem perdoa, quem que investe? Se a resposta foi você, esse vídeo é pra você. Porque eu preciso te dizer uma coisa difícil, mas que talvez seja a coisa mais libertadora que você vai ouvir hoje. O que você está vivendo não é um amor grande, é uma ferida grande. Enquanto você não entender a diferença, você vai continuar amando homens que nunca vão te amar de volta na mesma medida. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar exatamente porque você ama mais do que você é amada. De onde que vem esse padrão? E o que você precisa mudar dentro de você para que isso pare? Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. A minha missão é te ajudar a entender os padrões emocionais que te levam a repetir os vínculos que te custam caro, para que você possa finalmente construir relacionamentos que te façam bem de verdade. E antes da gente continuar, eu te peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais mulheres que precisam ouvir isso. Bom, antes de eu entrar nos sinais, eu preciso te dizer algo importante, porque senão você vai ouvir tudo isso e pensar: ah, mas eu amo de verdade, é diferente. E eu acredito em você. A intensidade do que você sente é real, a entrega é real, o cansaço é real. Mas existe uma diferença fundamental nisso tudo. Amar muito não é o mesmo que amar bem. E entrega não é o mesmo que reciprocidade. A mulher que ama mais do que é amada quase nunca percebe a assimetria no começo. Porque para ela, amar é se doar, é antecipar, amar é abrir mão. E quando ela encontra alguém que aceita tudo isso sem precisar fazer o mesmo, ela interpreta isso como finalmente alguém me deixa amar. Só que não é amor, é uma relação onde uma pessoa carrega e a outra é carregada. E enquanto você está carregando, você está sumindo. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas. Como reconhecer que você está nesse padrão, de onde isso vem dentro de você e o que precisa acontecer para você sair. Então vamos lá? Esses são os sinais que aparecem no dia a dia. Eles são tão normais para você que talvez você nem tenha enxergado como sintoma. O sinal 1. Você é sempre a primeira a iniciar o contato. Você manda a primeira mensagem do dia, você sugere o próximo encontro, você puxa o assunto, você liga primeiro quando ele some, você quebra o silêncio quando há tensão. E se você parar de fazer isso, ele pode ficar dias sem te procurar e nada acontece. Não tem cobrança, não tem saudade verbalizada, não tem movimento da parte dele. E o pior, você se convence de que é assim porque ele é mais reservado. Ele é um homem de poucas palavras. Ele demonstra de outro jeito. Mas no fundo você sabe que se você parar de manter, a relação morre. Uma relação que só sobrevive porque uma das partes está segurando sozinha não é uma relação sustentável. Sinal 2. Você pensa nele o dia todo e ele pensa em você quando lembra. Você sabe da rotina dele, você sabe quando ele tem reunião, quando ele tem o filho, quando ele dorme mais tarde. Você ajusta a sua semana ao que ele provavelmente vai fazer. Você lê as mensagens dele 3 vezes para entender o tom. E ele? Ele esquece de te perguntar como foi o seu dia. Ele não lembra de coisas que você contou na semana passada. Ele te chama de amor, de meu bem, mas não sabe os detalhes da sua vida, que você sabe da dele. Isso se chama indiferença. Isso é diferença de investimento. Sinal 3. Você se ajusta e ele permanece. Você muda planos para encaixar nos dele. Você troca sua roupa porque ele comentou. Você modula o tom de voz para não soar intensa demais.
Você guarda os assuntos pesados para um momento em que ele esteja receptivo. E geralmente esse momento não chega. Então, você engole. Ele, por outro lado, continua sendo exatamente quem é. Os defeitos dele permanecem, as ausências também. Os limites dele são respeitados, os seus não. E aí, você começa a se perguntar: em que momento que eu virei a mulher que se contorce e ele continuou o homem que se mantém intacto? Sinal 4. Você sente saudade dele mesmo quando ele está do seu lado. Esse é o sinal mais sutil. E o mais doloroso também. Porque você não tá triste por causa de uma briga, por causa de um sumiço, por causa de um esquecimento. Você tá triste porque mesmo quando ele está presente fisicamente, você sente que ele não está realmente ali. É uma solidão dentro do relacionamento que você não consegue explicar. Você tá com ele, mas sente falta dele. Você é a namorada, a esposa, a mulher dele e ainda assim você se sente uma estranha pedindo permissão para ocupar o espaço. Quando você ama mais do que amada, você passa a ter saudade não dele, mas da reciprocidade que você nunca recebeu. Esse é o diagnóstico. Mas o diagnóstico sozinho não cura. Porque agora a gente precisa entender uma coisa muito mais importante. Por que você se permite amar assim? E eu preciso te dizer uma verdade que talvez doa. Você não ama mais porque você tem um coração grande. Você ama mais porque lá atrás, em algum momento da sua história, você aprendeu que para ser amada você precisava primeiro merecer o amor. E essa lição não foi dita com essas palavras. Ela foi instalada no seu subconsciente. Pode ter sido uma casa onde você precisava interpretar o humor dos adultos para saber se aquela era uma hora segura ou perigosa. E ali, sem ninguém te dizer explicitamente, você aprendeu uma equação que vai te acompanhar pela vida inteira se você não enxergar. De que amor é igual a esforço. De que primeiro você precisa dar para receber. De que para ser amada, você primeiro precisa provar que você merece. E quando você cresce com essa equação no inconsciente, você vira uma mulher que não consegue receber sem antes oferecer. Que não consegue descansar dentro do amor, que não consegue acreditar que alguém vai te amar pelo que você é. Então você precisa se garantir pelo que você faz. E aí você se encontra na vida adulta amando homens que confirmam exatamente essa equação. Homens que não recebem e não retribuem na mesma medida. Homens que ficam confortáveis com seu esforço e desconfortáveis com a sua necessidade. Homens que aceitam tudo que você oferece, mas se contraem na hora de oferecer de volta. E você fica, porque no fundo esse tipo de relação confirma o que a sua ferida acredita. Amor é assim mesmo. Tem que se esforçar, tem que aguentar, tem que dar mais. É por isso que quando aparece um homem disponível, presente, recíproco, você quase sempre acha sem graça, sem química ou tá bom demais. Não é porque ele é menos, é porque ele não ativa a ferida. E sem a ferida ativada, o seu sistema emocional não reconhece aquilo como amor, reconhece como morno. Não é amor que está faltando na sua vida, é a sua capacidade de reconhecer o amor quando ele chega sem precisar te custar. E tem mais uma camada importante. Quando você ama mais, você ganha algo invisível em troca, o controle. Porque enquanto você é a que ama mais, é você que está no comando. É você que sustenta, é você que decide o ritmo, é você que mantém a relação viva. E quem sustenta não corre o risco de ser abandonada, porque o outro está confortável demais para sair. É uma proteção contra o abandono, mas o preço é altíssimo, porque você pode até não ser abandonada fisicamente, mas você foi abandonada emocionalmente por ele e principalmente por você mesma. Amar mais, na verdade, é medo de ser deixada. E enquanto o medo for a medida de amor, ele só vai gerar sofrimento. E antes de eu te mostrar a virada, eu preciso te ouvir. Me conta aqui embaixo nos comentários qual desses 4 sinais bateu mais forte em você. O de ser sempre a primeira a procurar, o de pensar nele o tempo todo enquanto ele só se lembra de você quando ele precisa, o de se ajustar enquanto ele permanece intacto ou aquele mais silencioso, sentir saudade dele mesmo estando do lado dele. Escreva aqui, porque quando você dá nome ao que você vive, você já começa a sair desse lugar. E eu leio todos os comentários, cada um que vocês colocam. Agora a parte mais importante, porque entender é só o começo. A mudança real acontece quando você começa a agir diferente,
mesmo com medo. Eu vou te dar 4 movimentos. Não são técnicas para fazer ele te amar mais. Não funciona assim. São movimentos para você voltar para si mesma. E quando você volta para si mesma, naturalmente o tipo de homem que cabe na sua vida começa a mudar. Movimento 1. Pare de compensar a ausência dele com o seu excesso. Quando ele está distante, você dobra a entrega. Quando ele esfria, você esquenta. Quando ele cancela, você diz que está tudo bem. Quando ele esquece, você lembra com gentileza. E essa compensação é o que sustenta o desequilíbrio. Você está, sem perceber, ensinando a ele todos os dias que ele pode dar menos, porque você sempre vai cobrir a diferença. A virada começa quando você para de cobrir. Não para puni-lo, mas para finalmente ver a relação como ela é, sem o seu esforço maquiando o que está faltando. Movimento 2. Comece a ouvir a sua decepção em vez de explicá-la. Toda vez que ele faz alguma coisa que te machuca, a sua cabeça já tem uma fila de justificativa. Ele teve um dia difícil, ele não é bom com palavras, ele tá com problema do trabalho, ele não percebeu. Essas justificativas servem para uma coisa só: te impedir de sentir o que você está sentindo de verdade. Porque sentir é perigoso. Sentir significa ter que olhar para o que está aí. A virada acontece quando você começa a se permitir sentir a decepção sem fugir dela, sem racionalizar, sem suavizar. Porque a sua decepção é informação. Ela está te dizendo que algo importante está faltando. Mulher que justifica não vê, e a mulher que sente se reposiciona. Movimento 3. Pare de testar o amor dele. Comece a observar o investimento dele. Você fica esperando o gesto, a frase, o presente, o gesto romântico que vai provar que ele te ama. E quando aparece você se prende a ele por meses, como evidência de que vale a pena ficar. Mas amor não se prova em gestos pontuais. Amor se mede em investimento consistente. Ele te procura nos dias chatos? Ele lembra de você quando você não está pedindo atenção? Ele faz pequenos esforços invisíveis para facilitar a sua vida? Ele se interessa pelo que você sente, pensa, deseja, sem você precisar pedir? Ou sem você precisar puxar? Se a resposta for não, nenhum gesto grande pontual vai compensar a falta de investimento diário. E é o investimento diário que constrói a segurança emocional, não aquele gestinho bonito que apareceu a cada 3 meses. Movimento 4. Aprenda a ocupar o seu lugar, mesmo que o silêncio do outro lado seja desconfortável. Quando você para de amar mais, o desequilíbrio fica visível. E a primeira reação dele provavelmente não vai ser correr atrás de você. Vai ser o silêncio, a distância, o esfriamento. Esse silêncio é o teste mais difícil, porque a sua ferida vai gritar: voltou a sentir falta? E se ele for embora? E se eu estiver errada? Mas esse silêncio também é a verdade da relação aparecendo. Sem o seu esforço maquiando, você finalmente vê o que ele está disposto a sustentar quando você não está sustentando sozinha. E é nesse silêncio que 2 coisas podem acontecer. Ou ele começa a aparecer de verdade com um investimento real, porque te valoriza, ou ele some e te mostra com ausência exatamente o que você precisava saber. Os 2 resultados são bons, porque os 2 te entregam clareza. Você está aqui para amar e ser amada, e a segunda parte não é opcional. Eu falo bastante sobre isso no vídeo Sinais de que você ficou invisível dentro da relação, porque tem uma conexão direta entre amar mais e ir desaparecendo dentro do próprio relacionamento. Se você ainda não viu, depois desse aqui, vai lá assistir. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. E me conta uma coisa aqui nos comentários antes da gente fechar. Qual desses 4 movimentos você sente que vai ser o mais difícil para você começar a praticar? Parar de compensar a ausência dele? Parar de justificar o que te machuca? Parar de esperar a prova e olhar o investimento? Ou aprender a ocupar o seu lugar mesmo com o silêncio do outro lado? Escreve aqui embaixo, porque quando você nomeia em voz alta o que vai ser difícil, você já está se preparando para fazer. E saber por onde começar muda tudo. E eu vou ler cada um dos comentários.
E antes de eu encerrar, eu quero que você guarde uma coisa. Você não ama demais, você ama de um jeito que ninguém te ensinou a equilibrar. Quem te disse que você ama demais estava tentando te calar, tentando fazer você acreditar que sentir muito é o seu problema. E não é. O seu problema nunca foi a profundidade do seu amor. O seu problema foi não ter aprendido a se colocar dentro dele. Você não precisa amar menos, você precisa amar melhor. Primeiro a si mesma. E só então oferecer ao outro o que sobra com generosidade, não o que falta com desespero. E uma última coisa muito importante. Parar de amar mais não vai te transformar numa mulher fria, não vai te tornar calculista e não vai te endurecer. Vai te tornar inteira. A mulher que ama de um lugar inteiro não precisa se desdobrar para ser escolhida. Ela escolhe primeiro. E é justamente por isso que ela atrai homens que também a escolhem. Você não veio aqui para sustentar o relacionamento sozinha. Você veio aqui para construir um relacionamento em parceria. E a primeira parceria que precisa existir é com você mesma. E se esse vídeo fez sentido para você, eu te peço mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com uma amiga que você sabe que está nesse lugar agora. Porque às vezes a gente precisa receber de alguém de fora o que a gente não consegue dizer para si mesma. E se enquanto você assistia esse vídeo, você foi reconhecendo a sua história, se você percebeu que existe um padrão de amar mas que vem se repetindo e que por trás dele tem uma ferida que vai além de qualquer relacionamento, que vem de muito antes. No Amor Escolhido, meu curso, a gente vai juntas até a raiz desse padrão. Você vai entender exatamente de onde vem essa equação amor igual a esforço, que comanda as suas escolhas no piloto automático. Vai aprender na prática a diferenciar amor verdadeiro de ferida ativada. E vai construir um posicionamento emocional que faz você parar de se oferecer onde só existe assimetria. E começar a reconhecer e receber amor recíproco quando ele aparece. O amor escolhido não é sobre técnicas para fazer ele te amar mais. É sobre se tornar a mulher que não precisa amar mais para ser escolhida, porque ela se escolheu primeiro e por isso atrai e mantém quem também a escolhe. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá e dá uma olhada. Você merece ser amada na mesma medida que você ama. E tudo começa com você parando de aceitar menos. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.